Muito bom. Então, aqui está a nossa planilha que a gente vai fazer essa atividade fator de condição. Basicamente, como vai funcionar essa planilha? Tá? Você tem 15 animais que você capturou em áreas preservadas, certo? E outros 15 animais que você capturou em área alterada pelo desmatamento, certo? Para cada animal desse, você tem o comprimento do animal em centímetros, quanto ele mede, e o peso desse animal em gramas. Então, por exemplo, esse primeiro animal aqui, 18 centímetros mais ou menos, né, e cerca de 1,8 kg. Legal? Isso é denso, né? Perfeito? Esse aqui, 9 centímetros, 254 gramas. Repara que a gente tem um problema que não dá para comparar o peso diretamente, concorda? Porque esse animal aqui tem quase o dobro desse animal aqui de comprimento. Então faz sentido que ele seja mais pesado. Então a gente não quer saber o peso em si, a gente quer saber se esses animais são gordos ou magros. A gente quer uma medida, né, do peso dele, descontando o efeito do comprimento. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai gerar uma nova simulação, né, colocando seu nome, e aí eu gerei uma nova simulação. Eu pego aqui, dou um Ctrl Copy e vou colar os dados aqui, ó. Colar especial valores. Os dados foram para aqui. Para isso funcionar bem, é muito importante que no seu computador ele esteja usando o quê? O formato de números em que eu tenho ponto e não vírgula, tá? Então repara que a gente vai ter uma análise no R e eu preciso que o decimal esteja em ponto, tá? Para a gente transformar nisso, só lembrando, né? Ups. Foi. Oi. Tem um animal que tem 0,003. Pois é, né? Esse aqui realmente ficou muito leve, né? Tá? Esse aqui ficou muito leve. Tudo bem, não tem problema. Tá? Ele tem zero porque na verdade ele pesava micrômetros e a sua balança não conseguiu capturar. Perfeito? Era recém-nascido. Legal? Bom, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer com esses dados vai ser fazer um gráfico, tá? Como é que a gente vai fazer esse gráfico? A gente vai inserir, mesmo gráfico que a gente está acostumado a fazer, um gráfico de dispersão. Legal? Esse gráfico de dispersão, como é que ele vai funcionar? Lembra que no X eu tenho comprimento e no Y eu tenho peso. Legal? Está aqui o gráfico. A gente vai fazer o quê? Inserir os eixos, né? Eu insiro os eixos aqui em Design, clico aqui no Layout. Então, aqui eu tenho o comprimento dele em centímetros, tá? E aqui eu tenho o peso dele em gramas. Perfeito? Tanto que ele está até mostrando o peso aqui. Agora que eu coloquei peso aqui, eu até posso tirar isso aqui para ter mais espaço, perfeito? Deleto. Aqui também deleto. Tá? Deleto. Legal? Veja só. Então, qual é a impressão que eu tenho aqui? Eu tenho uma correlação positiva ou negativa? Positiva, né? Quanto maior o animal, certo? Maior o peso dele. Só que se vocês repararem, tá? Não parece exatamente uma linha reta, parece mais o quê? Uma linha curva. Porque em geral as relações entre comprimento e peso são curvas. Né? Quem já teve filho tem a curva de crescimento do bebê. Ela é chamada curva porque é uma curva. Legal? Perfeito? A gente aqui vai desenhar a curva de crescimento. Essa abordagem pode ser usada para bebês, tá? Se pegar um bebê, você pode fazer o mesmo cálculo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai chegar aqui
clicar nos pontos uma vez, adicionar uma linha de tendência, só que em vez de ser linha reta, a gente vai usar uma curva de potência, que é a curva mais classicamente usada para crescimento. E a gente vai pedir para exibir a equação no gráfico e exibir o valor do R quadrado. Isso aqui nem precisa, mas tudo bem. Só exibir a equação no gráfico. Tá legal? Fecho. E aí ele cria uma equação assim, ó. Vamos aumentar? Né? Isso aqui está me dizendo o quê? Y é quem? Comprimento ou peso? Peso. O peso desse animal é igual a X é quem? Ao comprimento dele multiplicado por isso e elevado por isso. Pegou a ideia? Repara o seguinte, essa curva aqui, está vendo que ela está passando mais ou menos pelo meio dos seus dados? Essa curva é o peso esperado de um animal com esse comprimento. Quem tiver acima dessa curva está o quê? Acima do peso. Quem tiver abaixo dessa curva está abaixo do peso. Então nessa curva aqui, né, olha como é que funciona. Eu posso dizer que quem está para cima da curva, legal? É legal? E quem está abaixo da mesma curva, não faz sentido esse raciocínio? Então, repara só, esses animais abaixo da curva são animais magros. Esses animais acima da curva são animais gordos, o que? Eles pesam mais do que eles deveriam pesar. Aí fica interessante. Imagina que todos esses pontos aqui da curva sejam animais que estão em área de floresta. Né? Qual a conclusão que a gente tiraria? Na área de floresta, os animais o quê? Engordam. Ou, por oposição, imagina que todos esses pontos sejam de áreas desmatadas. Eu chegaria à conclusão que o quê? O desmatamento faz o quê? Engorda. Então, basicamente, a gente vai usar essa curva para tentar separar quem é gordo de quem é magro. Legal? Para isso, a gente tem que calcular a distância entre quanto o animal pesa e quanto ele devia pesar. Quanto mais para cima, mais ele pesa, mais gordo ele está. Quanto mais para baixo. Pegaram a ideia? Como é que a gente vai fazer isso? Ups. Deixa eu botar o gráfico para cá. Legal? E dá uma redução. Ups, não assim. Então, olha só. Esse animal aqui tem 11 centímetros e pesa 443 gramas. Legal? Isso é quanto ele pesa. Quanto é que ele devia pesar? Para ele pesar, ele tinha que estar em cima da curva, não é? Eu vou calcular quanto ele tinha que pesar. Para fazer isso, eu vou usar essa equação. Legal? Porque essa é a equação da curva. Esse y, cada y dele é um valor em cima da curva. Veja só, esse animal tem quanto de comprimento? Isso não é o x, não é o comprimento? Eu quero calcular o quê? O y. Então, olha só, o y, o peso esperado dele, vai ser igual a 8394, legal? Multiplicado
por B3, pelo peso dele, e elevado em Excel é acento circunflexo, a 2 ponto. Vamos ver se funciona? Olha só que interessante. Esse animal devia pesar 476 gramas. Porém, ele pesa o quê? Mais ou menos do que isso? Menos. Esse animal está o quê? Magro. Viu que legal? A partir disso, eu posso criar um fator de condição. Um número que mostra quão gordo ele está e quão magro ele está. Como é que funciona esse número? Veja só, esse animal, se o peso observado dele, né? Mas como é que vai funcionar isso? Eu vou dividir o observado pelo esperado. Qual o raciocínio? Quando eu divido dois números iguais, o resultado tem que ser o quê? 1. Se for maior do que 1, é porque o observado dele está maior. Ele está o quê? Gordo. Se for menor do que 1, o observado dele está menor, ele está magro. Vamos ver se é verdade? Como é que eu faço isso? Igual ao C3, legal? Dividido por D3. E aí, olha só. Esse animal pesa 93% do que ele devia pesar. Ele está o quê? Abaixo do peso. Perfeito? Viu como é que é legal isso? A gente acabou de inventar um IMC que vale para essa espécie. Ele foi desenhado especificamente para essa espécie. Tá? Você vai desenhar o seu IMC. Esse animal aqui, olha só. Olha que interessante. Ele devia pesar, o esperado dele é 2 kg e 204 gramas. Legal? Porém, ele pesa quanto? Quase 4 quilos. Esse animal está gordinho, não tá? Como é que eu transformo isso num número? Eu divido observado por esperado. É só fazer aqui, ó. Ele está quase 2 vezes acima do que ele devia pesar. Então, se dá 1, você pesa o que você devia pesar. Abaixo de 1, você está magro. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso para todos esses animais aqui. Legal? Olha só. Tá? E vou calcular o fator de condição para todos os lados. Só que repara que metade desses animais vieram de quê? De preservado. E a outra metade veio de quê? E o que a gente quer saber é exatamente isso. O desmatamento engorda os animais ou emagrece os animais? Para você fazer isso, como é que você pode fazer? Você calcula a média da gordice ou da magrice para os dois lugares. Legal? Como é que está esse fator de condição aqui nas áreas preservadas? Fácil, eu calculo média, né? F de X no Excel, né? Média, M, média, legal? Não, desculpe, não aqui, fator de condição, tá? Né? Já está em porcentagem, vamos colocar em número para a gente entender mais, né? Com 2 casas decimais. Olha só, na área preservada, em média eles estão magrinhos ou estão gordinhos? Gordinhos, eles estão acima de 1, concorda? Na área alterada, qual é que vai estar a média deles? Né? Alterado, né? Ah, é verdade. Deu erro. Ops. E isso foi filmado, né? Ah, meu Deus. Né? Tá aqui.
É que eu estava falando e pensando em outra coisa. Não se deve fazer isso. Então, olha só. Botando novamente em número decimal, né? Com duas casas. Na área alterada, eles estão abaixo ou acima do peso esperado? Abaixo. Então, olha só. Isso leva a favor de que hipótese? De que a alteração, o desmatamento está tendendo a fazer o que com os animais? Fazer eles perderem peso. Isso na natureza não é necessariamente uma coisa boa. Legal? Na verdade, na natureza, em geral, isso é uma coisa ruim. Tá? Só que a gente tem um problema. Quem me garante que essa diferença é real ou fruto do acaso? Né? Ou significativa? Então eu tenho que fazer o quê? Um teste para comparar duas médias é um teste T. Legal? E a gente vai calcular o P desse teste T primeiro no Excel. Perfeito? Olha como isso aqui é feito. Eu vou aqui, aí a gente volta para a nossa primeira aula, né? Como se calcula teste T no Excel? Eu vou teste T, certo? Ok. Primeira matriz, o fator de condição preservado. Segunda matriz, o fator de condição alterado. Número de caudas, isso é padrão 2. E o tipo de teste T, 2 também. Isso vai vir no nosso coisa. E aí, dou um OK. E olha só, isso aqui, significativo ou não significativo? Significativo, porque é menor do que o quê? P menor do que 0 ponto. Portanto, isso é significativo. Ou seja, nessa simulação, a alteração ambiental, né, está relacionada com uma mudança significativa na condição corporal dessa espécie. Então, está afetando essa espécie. Né? Se eu considerar que na natureza os animais estão sempre lutando para não morrer de fome, né, essa alteração é ruim para ele. Legal? Gostaram da ideia? Tá? Além disso, a gente vai ter também uma atividade no R. Essa atividade no R vai ser feita a gente abrindo o R, né? Abrindo o script, tá? Não é aula de estatística, tá? E tem um script aqui, tá? Esse script basicamente vai fazer o seguinte: a gente vai testar novamente se o teste T feito no R é igual ao teste T feito no Excel. Para isso a gente vai importar os dados, legal? Que dados a gente vai importar? Esses dois aqui, legal? A palavra também, porque a gente tem que dizer para o R quem é o preservado e quem é do alterado. Legal? A gente imprime isso aqui e faz um sumário. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver esse script. Exatamente. A primeira instrução que a gente acabou de fazer foi essa. A gente criou um arquivo dataset onde a gente leu o clipboard, que a gente lê dando Ctrl C. Tá certo? Depois a gente pediu um sumário para ver se a gente copiou direitinho. Quando a gente fez um sumário... Opa! Que estranho. Hã? Eu acho que eu não copiei. Não copiei. Né? Tá cheio de coisas interessantes essa aula, né? Ctrl R. Agora sim. Ufa! Tá? Déjà vu, né? Quando a gente faz isso aqui, olha o que ele mostra. Ele mostra que uma das colunas que a gente copiou chama-se o quê? Fator de condição, certo? É uma coluna de números, não é? Essa coluna aqui não são números.
Com números eu posso calcular média, mediana, legal? Ele te dá o mínimo, mediana, média. A segunda coluna, habitat, não é números, são letras, certo? São nomes, então ele não tem como calcular a média. Ele te fala o que na segunda coluna tem o quê? 15 nomes chamados alterados e 15 nomes chamados preservados. Perfeito? Então, se você conseguir isso, você copiou seus dados direitinho. Se aparecer antes da usina e depois da usina, tente novamente. Legal? A próxima coisa que a gente vai fazer é um teste T. Certo? Um teste T, testando se tem diferença de um lado para outro. Tá legal? Só que usando R. A gente vai testar o quê? O efeito do habitat preservado e alterado sobre o quê? Sobre o fator de condição. Legal? Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu acabei de ver. Isso aqui eu vou trocar por true, mas não precisa se preocupar com isso. Tá? Eu dou um Ctrl R aqui. Legal? Ele fez. E aí, ele deu esse resultado aqui. Qual o valor de P? 0,666. Vamos lá no Excel. Aqui está do Excel. Deu diferente ou deu igual? Deu diferente por causa do número de casas decimais, ou não? Não? Foi? Né? Imagina que eu botasse menos uma casinha decimal aqui. Adiantou? Não. Menos. Não, não funcionou. Ok. Acho que o Excel não simplifica, o Excel tira as causas. Deixa eu fazer uma experiência aqui, tá? Não, é isso mesmo. Legal, mas parecido, concorda? Significativo também. Você pode discutir, olha, deu um pouquinho diferente no meu caso, no seu caso, certo? Mas deu ambos significativos. Perfeito? Não acharam maneiro? Não é legal? Isso é legal porque você, inclusive, pode fazer com pessoas, tá? Se você medir a altura. Bom, então isso aqui, vou parar de filmar por enquanto. Eu não sei se